Bom dia a todos. Uma ótima segunda-feira. Segunda maravilhosa. Gente, a chuva aqui continua. Aqui em Teresina, Piauí. Clima quente, mas hoje amanheceu o dia chovendo. Desde 5 horas da manhã que chove. Aí já são mais de 9 horas e a chuva continua. Ó, muita água, muita chuva. Parou um pouco, agora começou novamente. Ó, tá parando um pouco, mas a chuva, muita chuva mesmo. Bom que o tempo esfriou. Ó o jeito, ó.